Olá, olá todo mundo. Oi, Adriana. Olá a todas. Um monte de gente que já entrou. Muito boa tarde a todo mundo. Oi, Marta. Espero que vocês estejam bem na nossa quarta banquinha do curso de extensão. Nesse primeiro bloco são 7. E aí é incrível, hein, gente? A gente já passou a metade do primeiro certificado. Quando eu penso nesses calendários, né, de algo que a gente está contando, vai parecendo tudo tão incrível. O primeiro curso, porque ele está dividido em 2, nós hoje atravessamos a metade deles. Então é pensar que nós já estamos na metade do nosso primeiro diploma, se a gente quiser contar história bonita assim, né, gente? Eu fico muito feliz, eu não posso deixar de dizer o quanto eu fico feliz de vocês terem acreditado nisso, da Universidade de Brasília ter também acreditado nisso e de nós estarmos aqui inventando o que nós hoje vamos chamar, o que me parecia impossível no início, fazer uma conversa sobre epistemologia, epistemicídio, que são essas bases do pensamento, da ciência e do pensamento. Eu queria começar os nossos primeiros minutos, deixando ainda aberto os comentários para vocês. Os nossos primeiros recados é que eu continuo de castigo, né? O que está acontecendo no Instagram eu não sei. E se alguém trabalha no Instagram e puder me ajudar, se alguém entende muito de redes e puder me ajudar, se alguém souber que se eu fiz alguma coisa errada para estar de castigo, que me avise, que me ajude a pensar como é que eu posso fazer melhor para a gente não errar aqui, né? Essa semana, não sei se vocês viram, eu praticamente não postei. A Solange, que eu já venho aqui falar dela, e se alguém puder colocar o arroba dela, me ensinou algumas coisas para tentar escapar desse castigo se chama Shadow Ban. Solange é uma artista, é uma mulher negra, feminista, que é uma das coautoras do livro A Confinada, que foi uma novela de ilustração em quadrinhos durante a pandemia. É um dos trabalhos que é sempre arriscado, né? A gente adjetivar, mas é um dos trabalhos mais incríveis, recentes do país, é o da Solange, de uma etnografia visual e artística em quadrinhos, junto com a Assis, que acaba de virar livro pela Todavia. Hoje eu recebi o livro físico, me perdoem que eu estou em outro espaço, então eu não trouxe, mas eu quero fazer uma publicação sobre ele. Eu queria muito recomendar a vocês, comprem o livro, leiam essa história. Ele é quase que uma arrebatação sobre o racismo entranhado pelo buraco da fechadura das casas, nas relações com o trabalho doméstico, na relação entre a vida entre mulheres. Claro que há homens, mas é uma chacoalhada confinadas, né? Confinado ou confinadas, se alguém souber me corrigir, e os santos. Então, Solange foi uma pessoa que me disse, tenta sair 72 horas, deslogar de tudo, como uma forma de complicar as fórmulas de algoritmo de busca e aparentemente não resolveu. Algumas pessoas, como eu mesma, continuam não me encontrando quando eu faço a busca. Então, eu queria pedir a vocês, vou pedir agora, que nós estamos com 400 pessoas, vou pedir mais adiante, coloquem no sininho que a notificação chega quando houver alguma publicação. Eu sei que isso pode parecer um tanto quanto arrogante da minha parte, né? Que é quase que dizer, sejam sempre notificados quando eu fizer uma publicação.
Não é nada disso, é muito mais... Vamos usar o sininho para encontrar uma saída de fuga para se algo está acontecendo e a gente não sabe. Então, coloquem e espalhem a notícia do sininho para a gente sempre estar atenta a hora que a banquinha está aqui. O livro se chama Confinada, eu vou fazer uma publicação sobre ele, e a Solange é certamente uma artista jovem da crítica feminista, das coisas mais espetaculares que no campo da arte dos últimos tempos. Então, como eu disse a vocês, eu talvez use sempre esse tempo, se fizer sentido a vocês, para dividir coisas que eu venho aprendendo por aqui, nesse espaço. O Instagram pode ser um espaço, e sempre a mim foi um espaço muito bonito de aprendizado. Então, eu queria muito novamente agradecer a Marília, a Gabriela, a Juliana, a Joyce e a Jéssica, que tornam tudo isso possível. A música de hoje foi escolhida por elas, as leituras complementares também por elas. O Linktree estava hoje instável. Se ele estiver instável, não só para mim, mas para várias pessoas, nós vamos encontrar uma solução para o quesito do exercício de hoje. Lembrem, nós gostamos muito de respostas que sejam bastante evidentes naquilo que não se aplica, né? Pensem só nisso, naquilo que não se aplica. E sempre uma resposta muito simples, ou a gente gosta muito de todas são válidas, todas acima. Prova. Lembrando, para terminar, o sininho, Renata, você tem que ir nas configurações e marcar, tá? Se depois alguém puder ajudar a Renata a ativar o sininho nos comentários. O Telegram, obrigada, Tange de Juliana. Nós temos um grupo no Telegram, que depois as pessoas podem botar aqui, em que a gente tenta, quando a Jéssica é quem administra e manda no Instagram. Quando a Jéssica diz tem que gravar, eu gravo. E em geral vão 2 vezes por semana ali, a gente manda recados por ali, a gente informa coisas que possam estar acontecendo por ali. A gente teve algumas perguntas da semana passada não respondidas, que eu vou falar 2 minutos sobre elas. E aí eu começo a falar com as leituras de hoje, para o tema de epistemologia. Uma das pessoas fez uma pergunta sobre, mas como criar o novo? Criar algo novo é afirmar uma teoria e rejeitar uma teoria? Como é que eu faço para criar algo novo? Eu queria primeiro, sem parecer que estou fazendo só brincadeira com as palavras, dizer que talvez a gente possa fugir dessa ideia de que a novidade é o que nos move no pensamento, né? Quem sabe a gente consegue ir por coisas diferentes, dizer como é que eu crio, como é que eu penso criativamente. Nós pensamos criativamente lendo outros, pensando as nossas lentes teóricas conceituais para o mundo. Então, eu talvez não perseguisse o novo. Eu perseguisse a revisão da literatura, a revisão teórica, a revisão conceitual, como pensar criativamente. Eu sei que eu não estou dando uma resposta para vocês de o que é que nós temos que fazer no mestrado e no doutorado, mas eu acho que a coisa mais maravilhosa da vida é nós conseguimos pensar criativamente. E por isso que as leituras de hoje, elas são todas não dogmáticas, elas são todas não escolásticas no sentido tradicional. Eu também achei, Isis, a leitura maravilhosa. A segunda pergunta dizia assim, é a pergunta que guia a revisão da literatura, a revisão conceitual, ou é a revisão conceitual e da literatura que faz a minha pergunta? Entendem? É o que veio antes do que? A pergunta antes da revisão da literatura ou a revisão da literatura antes da pergunta? São as duas coisas ao mesmo tempo. Nós chegamos num campo, muitas vezes, com um tema.
Tema, violência contra a mulher. Nós começamos a fazer a revisão, porque a gente está aprendendo aquele tema. À medida que a gente aprimora a pergunta, a gente refina a revisão da literatura. Então não tem antes e depois. Mas imaginando que tem um momento zero, que você vai começar a explorar um tema, o que você tem é um tema antes da pergunta e a revisão da literatura é sempre. Eu trouxe, gente, aquele gráfico maravilhoso da semana passada. Lembra? Que é a revisão da literatura e ele continua. Então é sempre aqui. Você talvez tá chegando na pergunta por aqui, ó. Aí você continua. Até aqui você começou já a escrever a dissertação. Mas a pergunta não começou aqui. Você começou aqui um tema. A pergunta tá aqui, ó. Muito perto de quando você tá começando a escrever. Tá? Eu sei que eu estou ganhando o prêmio Nobel de arte e de matemática com isso aqui. Uma outra pessoa, e eu termino, fez uma pergunta sobre como é que eu uso as minhas revisões. Eu uso sempre de alguém que tem um título acima do meu, por exemplo, eu estou fazendo mestrado, eu tenho que usar de doutores, ou eu tenho que usar de graduados também. Eu queria dizer que talvez o que menos importe são os títulos das pessoas, e mais como esses conjuntos teóricos, conceituais, essas escritas, ajudam você a pensar. Eu não sei os títulos da Chimamanda. Eu sei, eu trouxe hoje 2 livrinhos, eu sei que eu vou usar hoje, que Djamila Ribeiro, nesse O que é Lugar de Fala, e nesse O Pequeno Manual Antirracista, Djamila está no doutorado. Eu sei lá, eu terminei meu doutorado, os títulos não podem. Tá estudado, gente, tá marcado, né? Eu passaria na prova de como ler, de como estudar e de como fichar. Eu não sei os títulos da Chimamanda, mas há uma razão para ler e para eu tentar pensar as minhas lentes, os meus conceitos. Então, que seja menos os títulos, né, e mais as razões, certo? Por que você está lendo, para que você está lendo. Eu vou começar, eu vou tirar os comentários por enquanto, porque aí a gente pode começar com a tela mais livre, para todos, e especialmente quem faz leitura labial. As pessoas que não fazem leitura labial e são surdas, nós temos uma dica que está no Linktree, que é sobre como usar um aplicativo para que a transcrição saia automática. Qualquer outra ideia ou necessidade sobre inclusão para garantir a maior participação no ao vivo, não é só depois, por favor escreva pra gente, nos informe que a gente vai fazer o que for necessário para garantir maior inclusão e participação. Vamos para o nosso tema? O nosso tema é um tema muito difícil e eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas mesmo, gente, elas vão me ouvir hoje e vão dizer quanta tolice a Débora falou, um campo da filosofia tão importante quanto a epistemologia, né, que cruza a história da filosofia. E ela começa com um conto da Chimamanda. Ela começa com um conto que tem um título, A Historiadora Obstinada. Como pode, né? Como ela não nos trouxe coisas importantes para serem lidas. Eu não sei se vocês conseguiriam fazer um exercício comigo. Quero muito imaginar que vocês estão diante de mim agora e eu ia pedir para nós todas abrirmos o livro, vocês abrirem a versão digital de vocês e que nós lêssemos um trechinho juntos. Pode ser? Foi Grace quem, numa conversa sobre a primeira versão do manuscrito com seu noivo, George Chikadibia, se imagino que seja,
um homem cheio de estilo, formado no King's College de Lagos, um futuro engenheiro, usuário de ternos com colete, especialista em dança de salão, que com frequência dizia que uma escola secundária sem latim, entre as disciplinas era como uma xícara de chá sem açúcar. Soube que o casamento não ia durar quando ele disse que ela estava errada em escrever sobre cultura primitiva, em vez de sobre um tópico bem relevante. Como as alianças africanas em meio à tensão americano-soviética. Eles se divorciaram em 1972, não por causa dos 4 abortos espontâneos que Grace tinha sofrido, mas porque ela acordou coberta de suor numa noite e se deu conta que o esganaria até a morte se tivesse que ouvir mais um monólogo extasiado sobre os seus tempos em Cambridge. Foi Grace quem, quando recebia prêmios da universidade, quando discursava para plateias solenes em conferências sobre os povos Ijaw, Ibibio, Igbo, Efik, do sul da Nigéria, quando escrevia relatórios para organizações internacionais sobre coisas que deveriam ser óbvias para qualquer um que tivesse bom senso, mas pelas quais, mesmo assim, ela recebia remunerações generosas, imaginava sua avó observando tudo e rindo, muito divertida. A nossa conversa de hoje é sobre quando nós temos que escrever sobre coisas que deveriam ser óbvias para todas as pessoas. Como uma mulher negra, escrever sobre a perversidade do racismo, sobre como uma mulher indígena, escrever sobre o que é a importância das nações indígenas, a importância da terra, a importância do sol. Nós ouvimos isso, não é? Na recente Conferência do Clima. E a historiadora obstinada tinha o nome de Afamefuna Grace. Esse encontro de Afamefuna e Grace, aqui ela está ao limite entre o encontro entre duas vidas, duas histórias, uma desumanização, uma resistência, uma possibilidade de lembrar aquilo que havia pulado uma geração, a geração do pai, no retorno dela à avó, de alguém que passou a vida lendo, e são ironias que há no conto, como Papel de Parede Amarelo, que é um conto famoso da história da literatura americana, o que nós não precisamos dizer que não é bom, é porque é apenas isso. E por que ler sobre a pacificação das tribos na Nigéria? Por que ter aprendido que não havia poesia na Nigéria? Por que haver classificado a vida desses povos como cultura primitiva? A ela, tudo pareciam coisas óbvias. E aí isso nos aproxima do Roda Viva de Conceição Evaristo, de quem faz uma campanha, lembram, para a Academia Brasileira de Letras, seria a primeira mulher negra, e ela vai dizer: a disputa não é por ser a primeira, é por empurrar portas. Não são só conquistas, que a ela, talvez ela não tenha conquistado a Academia Brasileira de Letras, ela não conquistou, né? Mas é um processo de construção de arquivo, de empurrar portas, né? Essas são histórias das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres ciganas. Nós podemos imaginar as interseccionalidades dos atravessamentos para a construção de epistemologias, de epistemes, alternativas àquela desse que a fazia nomeá-la Grace. Conceição Evaristo dizia que a escrita vaza a subjetividade. Se a escrita vaza a subjetividade, e aí muitas vezes nós pensamos isso no campo da literatura ficcional, qualquer escrita vaza a subjetividade. E na ciência, esse vazamento de subjetividade, eles vieram majoritariamente dos homens brancos, das relações de hegemonia norte-sul, de homens de escrita em língua inglesa, língua francesa. Então nós fomos colonizadas ao pensamento sobre sentir,
sobre fazer perguntas ao mundo, sobre perceber, sobre buscar palavras. Epistemologia sobre buscar palavras, como diz Conceição Evaristo. Ela não diz sobre epistemologia, né? Ela foi perguntada por que escrever e como é escrever. Ela disse buscar palavras para o que viu e que para o sentiu. Sem a beleza, sem a singularidade de Conceição Evaristo, muito menos para nós, muito mais mundanos para nós, quando nós estudamos teoria e escavamos a epistemologia, essas lentes dos conceitos e das teorias, nós estamos buscando palavras. Nós estamos buscando as lentes, nessa alegoria que é capacitista, mas nós estamos buscando palavras para ver o que sentimos, mas para escrever. Conceição Evaristo diz que ela escreve para vencer a dor. Eu não sei vocês, por que vocês escrevem, né? A mim, escrever bem, mal, de qualquer jeito, do jeito que eu sabia aos 20 anos, do jeito que eu consigo aos 50, do jeito que eu vou continuar aos muitos entas, para sobreviver, para testemunhar qualquer coisa. Testemunhar, eu não escrevo para mim, eu escrevo sempre para outra, né? E aí ela tem uma frase na entrevista, ela não, a apresentadora que abre ela, diz Conceição Evaristo que foi descoberta tardiamente. Porque as epistemologias elas operam por exclusões. Esse é o conceito de epistemicídio, de Boaventura de Sousa Santos, um filósofo, sociólogo português, do qual Djamila Ribeiro, no pequeno manual antirracista, no capítulo onde ela tem questione, vou só abrir o capítulo exatamente, tá, gente? Em que ela cita, me desculpem, Chimamanda, onde tem leia autores negros. Isso aqui não é um chamado a nenhum dogmatismo de que por ser negro escreve sobre a questão antirracista, escreve aquilo que você precisa para pensar os seus conceitos. Não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo, busque aquilo que a episteme hegemônica, que a epistemologia hegemônica fez um epistemicídio. Faça um esforço de buscar autoras mulheres com deficiência. Você sabe se elas... Sequer nós sabemos. Faça um esforço. Anaí Guedes é uma feminista surda, uma das, eu diria, intensas autoras, com a Adriana Dias, mulheres com deficiência no Brasil escrevendo. Busque autoras negras, busque autoras indígenas, busque autoras caribenhas, aquelas que vão descentrar os poderes que acompanham as epistemologias hegemônicas. Então, quando se tem um capítulo como esse, leia autores negros, leia autoras negras, leia autores indígenas, leia autoras com deficiência, leia autoras do sul global, o que nós estamos dizendo, o que Djamila Ribeiro diz, faça um esforço por buscar o que foi desaparecido pelas ordens hegemônicas de produção, sobre quem fala, quem escreve, e por isso nós vamos chegar no segundo livro dela, sobre o lugar de fala. Ela diz, mesmo vencendo todos os obstáculos que acompanham a pele não branca, isso é Djamila Ribeiro escrevendo, ingressando na pós-graduação, o estudante encontrará outro desafio, o epistemicídio, isto é, o apagamento sistemático de produções e saberes produzidos por grupos oprimidos. Pensem, lembrem quantos anos foi preciso que a importância da obra de Lélia Gonçalles viesse para o centro da nossa conversa, que é um dos textos que está para
essa semana, que faz a pergunta: como é que a gente fica de fora? Como é que a gente fica? Pensem nessa alegoria de Lélia Gonçalves. É uma festa do livro, em que os brancos vão falar sobre os negros. A população negra foi chamada, os grupos negros foram chamados. Assim também foi com a história das mulheres. Surgenay Truth é isso. Você falava ali, as mulheres, o direito ao voto. E ela estava ali. E ela aponta o dedo, ela levanta o braço, né? Uma estátua dela no Central Park, em Manhattan, em Nova York, que é ela ali com o braço levantado, que ela disse: e não sou eu uma mulher? Porque vocês estão falando da discussão ao voto, mas eu não posso votar, e não sou eu uma mulher? Na alegoria de Lélia Gonzalez, então pensem essa ideia de que você tem uma mesa sobre quem conversa e quem é que está na cadeira ao redor da mesa. A vida universitária nos força a conhecer quem está na mesa. Nós temos que conhecê-lo, até mesmo para superá-los. Superá-los no bom sentido, não é numa disputa. Para ir além, dar o passo além da criatividade. Nós temos que conhecer as que foram mantidas à borda. Então, não é que nós descobrimos tardiamente. Sempre a responsabilidade é nossa de quem deixamos fora daquela grande mesa. E por isso, aí vocês vão dizer: mas Débora, está abstrato demais, aterriza. Vou dar um exemplo. Quantas de vocês já não leram uma história dos direitos das mulheres no Brasil? Diz: as mulheres conquistaram o direito ao voto, as mulheres saíram para o mercado de trabalho, os métodos anticonceptivos permitiram que as mulheres tivessem um planejamento familiar. Com isso, as mulheres estudaram mais. Com isso, as mulheres passaram a ter dupla, tripla jornada. Com isso, as mulheres agora vivem taxas de fecundidade baixas. Quem é essa mulher dessa história? Saiu para trabalhar nos anos 50, 60. Essa mulher que teve acesso aos métodos nos anos 60 e 70. Essas mulheres que viveram dupla jornada nos anos 80, 90 e 2000. Essas mulheres que vivem questões de acesso a tecnologias reprodutivas por uma fecundidade tardia. As mulheres das elites e as mulheres brancas. As mulheres trabalhadoras negras. Deixamos de lado no nosso segundo percurso de imaginação as mulheres indígenas no Brasil, fazendo a fantasia das três populações, né? Porque nós somos muito mais complexas do que isso. Imagine a história contada como uma mulher com deficiência na história recente do país. Mas imaginem as mulheres negras contando essa história. Elas vão dizer: eu sempre trabalhei. Eu sempre tive múltiplas jornadas. Essa história de dupla faz referência aqui, classe social. Como as composições de família foram matrilineares e matrifocais, centradas nas mulheres, numa linhagem de mulheres, para quem e com quem? Quem fala em fecundidade tardia? Quem falou em esterilização compulsória no país? Quem falou de mortalidade de aborto, por aborto no Brasil? Quem foram as mulheres mais afetadas? Então, os cacoetes, inclusive das histórias hegemônicas, que é a personagem da historiadora obstinada, e eu pediria a vocês a usarem obstinada não como teimosa, no sinônimo dicionarizado, essa é a minha provocação e eu queria ouvir vocês, mas como perseverante. O que nós temos que fazer na busca por epistemologias é perseverar. Veja como essa palavra é muito mais linda do que a que se diz nós somos resilientes. Nós somos perseverantes. Inclusive na busca, na produção do conhecimento, como mulheres nas suas interseccionalidades, muito diversas e complexas. Isso nos faz fazer perguntas de, primeiro, acompanhar aqueles que estiveram sentados à mesa para falar dos outros durante muito tempo. Quem falou das mulheres foram só os homens, das mulheres negras foram as mulheres e os homens brancos,
das mulheres indígenas, todos os outros, né? Ainda mais pelo acesso às universidades, das mulheres com deficiência, a medicalização sobre a restrição da possibilidade de existência. Quanto mais nós apertamos a nossa imaginação sobre como as epistemologias, sobre a produção de conhecimento, quem ficou fora da mesa, quem ficou orbitando ao redor da mesa, lendo o que foi produzido sobre si das piores, das mais perversas maneiras. Então imagine uma mulher com deficiência perguntar a esse grande bloco de mulheres nas suas, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres, e dizer, e não sou eu uma mulher, ao conversar sobre direitos, que é uma pergunta sobre imaginação. Então, epistemologia é isso que faz a neta da narradora, cujo nome era dizer, eu não vou esquecer, né, gente? A ideia é de que meu nome não se perderá, a Famefuna, meu nome não se perderá. Porque disputar as epistemologias é estar para disputar formas de transformação ao produzir conhecimento. É falar talvez coisas óbvias, mas óbvias que estiveram fora da mesa. Então, enquanto Djamila discute o lugar de fala, e que eu sugiro muito que leiam esse capítulo que se chama O que é lugar de fala? É pequenininho nesse livro. Ela não está dizendo que só quem fala é quem esteve fora da mesa. Ela está dizendo que quem esteve fora da mesa também fala. E quem esteve fora da mesa, quando fala, quem esteve na mesa deve ouvir. Ela tem um trecho em que ela diz algo que a mim é lindo. Ela diz, lugar de fala é uma postura ética. Por isso que ela é de epistemologia. Por que ela é uma postura ética? Porque quem é sobre aprender, é sobre reconhecer, é sobre aparecer. Ninguém está dizendo que é qualquer coisa, porque todos têm lugares de fala. A pergunta é quais foram os lugares ocupados ao redor da mesa, quem esteve fora. Aí vocês vão me dizer, mas por que eu tenho que ler quem esteve fora da mesa? Você pode não ler, a escolha é sua. As revisões teóricas, conceituais, elas são sobre escolhas. Só que quanto mais nós lemos, pensamos, ouvimos quem esteve fora, além de quem esteve dentro. Quem esteve dentro da mesa, à mesa, nós não precisamos fazer esforço para aprender, para conhecer, para ler. O esforço está para escavar quem esteve fora. Está em fazermos uma conversa como essa, com bibliografias, e pensem como Conceição Evaristo, esteve fora, que vão ser consideradas obras de divulgação, como dizem, né? E há um desdém. E por quê? Porque nós vamos conseguir pensar melhor aquilo que as lentes que nos antecederam não conseguiram pensar. As lentes desses que estiveram à mesa não foram capazes de pensar e de nos ajudar a pensar. Por que as mulheres morrem por aborto? Por que as mulheres morrem por violência? Por que o racismo é persistente? Por que nós temos desigualdades estruturais no país? Essa epistemologia que nos antecedeu não nos ajudou a nos salvar. E onde diz Conceição Evaristo, né? É agora cantar para acordar os da Casa Grande. Todos precisamos ler e estudar quem agora canta, quem agora escreve, para pôr pesadelo nos sistemas que perpetuam desigualdades no pensamento, aqueles que estão à mesa. Então, entre a avó e a Famefuna, houve uma geração que nós poderíamos, que era o pai, né, que vira um sacerdote, um missionário, que nós poderíamos chamar de um processo de alienação. A avó imaginava que ele ia aprender inglês para proteger os direitos.
A avó imaginava que ele só ia aprender inglês, que aquilo não seria uma transformação. Mas se talvez nós não vivemos intergeracionalmente a transformação de Afam Mifuna, nós podemos viver na nossa própria vida, né? De perpetuar regimes de opressão, todas assim fizemos ao pensar, e vamos nos cutucando como a Afam Mifuna, do que ela estuda, de com quem ela casa. É o momento dela reconhecer a mão áspera da avó e esse encontro com que não é nada sobrenatural, gente, com outras formas de conhecimento, que era o deslocamento, uma epistemologia sobre o mundo. E ela parecia que falava coisas óbvias, assim ela dizia. Então, epistemologia é sobre escolhas, as escolhas que importam para dizer onde nós estamos paradas. Quando hoje eu trago isso a vocês, eu estou dizendo algo de onde nós estamos paradas. Eu poderia trazer outras como essas aqui. Você imaginem, nós estamos fazendo essa imaginação, essa criação disso com milhares de pessoas. Mas é sobre escolhas, é sobre lentes. E lentes para nos ajudar a criar possibilidades de resposta. No meu caso, imagino que muitos de vocês que vêm aqui, para aquilo que muitas das lentes que estiveram sentadas à mesa na alegoria de Lélia Gonzalez não foram capazes de responder. Isso não significa abandonar os clássicos. Eu sou uma leitura voraz, vou dizer os meus clássicos, né? De Foucault. Eu continuo lendo os que sentaram à mesa, mas também quem esteve fora da mesa. No meu caso, particularmente, os fora da mesa é a literatura ficcional. A ficção me ajuda a pensar, me ajuda a criar. A mim, esse texto, esse conto que nós lemos hoje, de Chimamanda, é um conto sobre epistemologias no plural e sobre a emergência de epistemologias africanas no seu sentido das nações, né? Igbo, aqui da própria língua, como é para Chimamanda. Mas por que a epistemologia importa? Por onde nós buscamos conceitos. Aqui o conceito muito simples de obstinada, que poderia parecer um adjetivo, vocês podem voltar para mim e me perguntar como você definiria obstinada aqui? A perseverança dessa avó. A avó era essa primeira historiadora, essa primeira contadora de histórias, para que a neta pudesse, em algum momento, se reconectar àquela forma de ver as obviedades do mundo e falar sobre elas, escrever sobre elas nos espaços de poder, que eram os espaços das universidades. Essa ideia de descolonização epistemológica, de decolonialidade, eu já falei de Aníbal Quijano aqui, é muito importante. Da América Latina, um peruano. Nós precisamos fazer um esforço, diria quase que normativamente, para encerrar, ao pensar as epistemologias, que são as lentes, os conceitos, por onde nos guiam, para fazer as perguntas ao real, para nos ajudar a pensar como nós conseguimos enfrentar velhos e permanentes problemas que nos atormentam. Epistemologia é aquilo que nos ajuda a nos mover nessa multidão de possibilidades analíticas sobre o real. Eu abri os comentários para, de verdade, saber de vocês se eu fiz um delírio solitário de 40 minutos ou se vocês me dizem que fez sentido para vocês uma conversa sobre epistemologia com esse passeio que nós fizemos aqui. E eu imagino que vocês devam ser filósofas, vocês devam ser historiadoras, vocês sejam pessoas muito mais sabidas do que eu para dizer história da filosofia, como nós vamos discutir a ideia de verdade, a ideia de refutação, a ideia de... Isso vocês vão ver nas universidades, gente. E muito mais
do que com muito mais sabedoria, com muito mais sentada à mesa do que o que eu fiz hoje aqui. Eu vou para as perguntas. Vamos para o primeiro. A Ale Bueno. Como lidar com a cobrança da academia que você trabalha com os cânones em detrimento das autoras menos acadêmicas? Ale, aí essa é uma pergunta muito importante. Há um momento em que você está no mestrado, você está no doutorado. Esse é o momento de aprender os que se sentaram à mesa. O nosso papel, como professoras, é disputar que a gente não ensina só os que sentaram à mesa em um marco hegemônico de poder. Cada um que nós incluímos numa lista de leitura de uma bibliografia é uma disputa sobre espaços de aparição, de representação, de pensamento. Então, é também nosso papel como uma comunidade de estudantes, de professores, de pensar os que sentaram à mesa e os que sentaram fora. Mas conhecer os que sentaram à mesa, se você poder tomar isso como um processo de aprendizado, não faz mal. Você vai aprender o que disse Platão, o que disse Aristóteles, o que falou Kant, o que falou Wittgenstein, o que falou... Vocês vão inventar aí o que vocês quiserem. Ok? Você vai saber que você também precisa pensar quem está fora, conhecer quem está fora, ler quem está fora. Sempre que você vai no seu programa de pós-graduação, vê quem esse programa está colocando, sentando à mesa e quem está fora. Que você não pode confundir, eu acho, a epistemologia com um dogma. Não pode ser só os que sentaram à mesa, que são os capazes de me ajudarem a pensar como eu vou pensar, solucionar os meus problemas. Então, é pensar quem essas pessoas que estão diante de mim hoje, me ensinando, estão sentando à mesa. Quem eles estão botando num programa. Ok, é isso que essa pessoa consegue te oferecer. E muitas vezes, gente, aprender essas figuras com uma professora, com um professor, ajuda muito. Porque essa pessoa sabe muito. Então, ela vai ajudar nós a aprendermos mais rápido. Mas não reduza a epistemologia possível para pensar suas questões àqueles que foram sentados à mesa em um processo de uma disciplina, em um processo de aprendizado. Lugar de fala é diferente de representatividade? A maior lição hoje é que a fala precisa de escuta para se tornar diálogo. Eu acho que as duas coisas, elas são diferentes, elas são dois conceitos diferentes, né? Mas o lugar de fala, quando diz Djamila, quando disse Linda Alcoff, se alguém puder escrever aqui, é um texto citado por Djamila. Inclusive, há um texto de Linda Alcoff, que é uma panamenha americana, que foi traduzido para o português em 2016, na revista Sociedade e Estado. Esse Linda Alcoff é uma autora dos anos 90, que das primeiras escreve sobre isso, que vinha a ser conhecido como lugar de fala, que era dizer quando outras formas de construção de pensamento, de reflexão obrigada, Claudiana, e de olhar o mundo, de construir saberes sobre o mundo, nos apresentam diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas. Eu repito, não é o mesmo que tudo vale, né? Nós podemos continuamente discutir isso, não é o mesmo que tudo vale, porque como extravasamos a subjetividade na produção do conhecimento. Então, Linda Alcoff, ela diz coisas muito interessantes nesse texto clássico dela, dos anos 90. Ela diz: silenciar não nos salvará. Então, as mulheres brancas, quando dizem eu não tenho representatividade sobre o racismo, as mulheres típicas, mulheres sem deficiência, não têm representatividade, não têm a experiência sobre a vida com deficiência, elas vão se silenciar sobre o capacitismo. O silêncio é uma forma de conivência com os privilégios oferecidos aos corpos típicos. Você não pensar sobre o que é uma vida em um corpo atípico. Você se permite não pensar, porque a tipicidade do seu corpo naturaliza como uma norma de vida ter escadas, não ter legendas, não ter adaptabilidade. O mundo do Zoom hoje, o que significou para a população surda.
E aí nós vamos, né, para pessoas de neurodiversidade. Nós não precisamos imaginar, porque nós imaginamos o mundo a partir de uma tipicidade. Então, e dizer, não, mas agora eu tenho uma mulher com deficiência neste debate. Então eu calo minha boca. O silêncio, ter uma mulher com deficiência no debate, exige a atenção genuína para o aprendizado. A atenção genuína para o encontro. A representatividade não é um mundo de cada um. É um aprendizado de tal forma que seja incorporado por nós como parte da diversidade que nos inclui para pensar o mundo, para pensar as palavras. Vocês veem que quanto mais eu falo, para ouvir melhor eu digo um verbo capacitista. Para melhor dizer coisas, outro verbo capacitista. Então, ao ouvir uma mulher indígena falar, ou então ser convocada a falar, e como isso toca as mulheres indígenas, e eu dizer, mas eu não tenho lugar de fala, e não há nenhuma mulher indígena ao meu redor, é me desresponsabilizar. Nós primeiro aprendemos, ouvimos, reconhecemos, mas nós não nos silenciamos. Nós só sabemos a hora que falamos e quando somos convocadas a ouvir, silenciar e quando nos somos convocados a falar. Então, o lugar de fala é certamente assumir que todos temos e temos deveres de fala. Nós temos muito deveres de escuta. E aqueles que sempre falaram muito precisam falar menos para aprender mais e mais diverso. Para aprender para além daqueles que estiveram sentados à mesa. Essa alegoria da Lélia Gonçalves é linda, né? Que quem está sentado à mesa e quem ficou sentado atrás. Sempre que for difícil pensar, mas pensa as mulheres com deficiência. Esse grande outro que nós imaginamos que, na verdade, é ser um outro que ninguém quer ser. Por isso que a medicina está aí para corrigir, exterminar, apartar, desaparecer, mutilar. E aí nós vamos ver como nossa imaginação é curta sobre as epistemologias, né? Sobre como as escritas extravasam subjetividades e nós precisamos melhor pensar como elas são marcadas, por exemplo, por um capacitismo. Eu vou deixa eu ver se há mais alguma pergunta para a gente voltar. A Isabela diz, os estudantes adoram e se perguntam por que a graduação não pensada decolonialmente desde o princípio. Porque isso é um desafio para todas nós. Porque ela exige tomar riscos. Imagine alguém sair de uma disciplina em que vai dizer a Débora, ao invés de dar uma aula sobre epistemologia, da qual ela discutiu Popper e Feyerabend, ela discute Chimamanda com um conto ficcional sobre ancestralidade e história de mulheres entre os anos 20 e os anos 50 no sul da Nigéria. Vocês não acham que isso é um bom fuxico? E um bom fuxico sobre isso não é sério? Um bom fuxico de dizer isso não é epistemologia, porque os alunos precisam sim aprender como foi teorias de refutação, teorias da argumentação em Habermas. Isso tudo é muito importante também. E por isso que nós temos que sempre nos perguntar o que estamos lendo, quem estamos deixando ao redor da mesa e quem estamos sentando. Essa é um desafio, repito, dos que ensinam, dos que aprendem nas escolhas que nós vamos fazer. Sim, Yanara Bell Hooks tem, né? Ela vai responder, Não Sou Eu Uma Mulher, é um livro espetacular, traduzido para a língua portuguesa. Renata, eu não sei por que está havendo silenciamento. Ele pode ser porque nós não estamos monetizando a banquinha gera muita gente online e é muito legítimo outras pessoas monetizarem suas atividades no Instagram.
Eu só acho que, né, eu sou uma professora universitária, licenciada, isso aqui é uma atividade voluntária nesse momento, mas não é isso que eu queria nesse momento. Eu não estou precisando de dinheiro para monetizar a banquinha. Eu não sei se alguém denunciando sem parar, porque aí na denúncia você entra dentro das fórmulas de algoritmos e aí fica sob suspeita. Não sei, só sei que não se localiza. Então eu peço muito, se alguém souber como chegar num humano no Instagram e dizer que nós temos um trabalho importante, um trabalho bacana, conjunto, de muitas pessoas, e que se eu fiz algo errado, se eu tô fazendo algo errado, eu quero consertar, mas que é quase dizer assim, não era a minha intenção fazer algo errado contra uma máquina, né? Mas não sei, ou se alguém de má fé, algumas pessoas de má fé denunciando, que é bobo para tirar um espaço de construção coletivo como esse. Então, se algumas de vocês souberem como consertar isso, como corrigir isso, já são 10 semanas assim, é muito tempo, ajudem. Me ajudem a chegar num humano no Instagram. Vamos seguir para as perguntas de vocês, gente? Eu tenho outro endereço que vocês encontram lá, tá? A Tange Juliana pergunta se o lugar de fala da Djamila conversa com pode o subalterno falar da Spivak. Spivak é uma indiana que vem de uma tradição que se chama os estudos subalternos na Índia, nos anos 90, em que escreve esse texto que sim faz uma explosão junto com o texto da Linda Alcoff, em que fazia essa pergunta: pode o subalterno falar? Naquele momento, ela diz não. Foi uma resposta considerada muito determinística, uma resposta que fazia pouco, que considerava quase que o poder era um poder tão impositivo ao ponto da imposição do silêncio e não do extravasamento de outras possibilidades narrativas. Ela passou 40 anos da vida retornando e reescrevendo, retornando esse texto de outras autoras. Sobre a sua pergunta, objetivamente, Grada Quilomba, Djamila, elas sim, como vêm, elas comunicam-se com essa linhagem da qual há Linda Alcoff, Spivak, como autoras, que você diria, vou fazer uma revisão conceitual, vou fazer uma revisão da literatura, você estaria encontrando esse mapa conceitual, esse mapa de autoras, que iremos ver no segundo bloco desse curso no ano que vem. Lembrando que a gente está na 4ª sessão e só tem mais 3, gente. A gente termina o primeiro momento. Que coisa maravilhosa, Ionara. Conceição Evaristo faz 75 anos amanhã e vai estar com ela Paulina Chiziane. Chiziane acaba de ganhar o prêmio mais importante da língua portuguesa de Portugal, que é o Prêmio Camões. Um vídeo lindo que eu coloquei aqui, que é o momento em que ela recebe a notícia. Ela tá de pé de chinelo na beira de uma fogueira, e que ela fica muito impressionada, né? Muito surpresa de a terem lido e dela ter ganho esse prêmio. Ionara, obrigada por ter lembrado. Eu vou fazer certamente uma publicação amanhã, tanto sobre Conceição Evaristo e sobre Chiziane. São autoras que estão fora da mesa, ao redor, das cadeiras ao redor da mesa, e que certamente nos ajudam a pensar, nos ajudam a sentir de outro jeito. Eu queria deixar esses últimos 3 minutos, ver se vocês têm perguntas para mim e dúvidas, e eu vou voltar aos nossos recados antes que vocês comecem a desaparecer. Não deixem de responder a pergunta do exercício. Se o Linktree cair, porque ele está caindo, não tem nada a ver com o Instagram, nós encontraremos uma solução e eu colocarei aqui nos comentários, certo? Lembrem, nós adoramos aquelas perguntas que dizem todas acima,
todas estão certas. A prova, o exercício, não é uma prova para dizer você acertou, você errou. É para a gente continuar conversando. Não deixem de fazer os encontros das bibliotecas virtuais que vocês fazem aqui. No Telegram, para os que não estão, eu vou continuar fazendo inveja aqui. É inveja. As pessoas estão lá conversando, dizendo, vamos montar um grupo para discutir arquitetura. Vamos montar um grupo para discutir os banheiros trans. Quem está estudando educação em tempos de Covid? E as pessoas estão fazendo as suas bibliotecas, elas estão se encontrando dos vários cantos do país. E isso, gente, é a coisa que mais faz sentido desse momento. Porque não depende de mim, não depende do domingo às 6 da tarde. É o momento vocês fazendo isso. Eu não estou dando gabarito, Kátia. Eu só disse assim, o que é legal para o pensamento. Eu não estou dando gabarito. Entendem, gente? Acho que se colocar a pergunta na caixa de perguntas facilita para a professora. Sim. Coloquem perguntas, por favor, gente, no próprio, quando nós publicarmos o vídeo, comentem algo, porque isso, quem sabe, permite as interações para eu poder voltar a circular no mundo para vocês, porque por enquanto eu estou de castigo. É tão ruim estar de castigo sem saber por que está de castigo, né? Quem puder me ajudar, me ajuda. A entender tudo isso que está acontecendo aqui no Instagram, tá? O Telegram a gente vai colocar aqui embaixo, qual é o link, está no link da bio. Eu queria agradecer muito a vocês. Lembrem que semana que vem nós já estaremos em dezembro. Foi um ano muito intenso para todas nós. Eu gostaria muito de estar aí com vocês. É um mês que sempre me remete... Tá no verão, tá na vida que tinha que ser a vida, e a vida tá outra vida que não tinha que ser, mas é assim, viu? Então, eu deixo um abraço para todas vocês, até domingo que vem, um beijo em todo mundo, usem máscara, gente, usem máscara, viu? Um beijo.